Olá, sejam bem-vindos ao podcast Senhores da Barba, um programa que entrevista os clientes da nossa carteira, empresários, donos de salão e barbearia. Eu sou Andréa Moreira, cofundadora do Senhor Barba, empresa de cosméticos masculino da cidade de São Paulo. Esse aqui é o 10º episódio do podcast. Eu trouxe uma outra dupla maravilhosa. Dupla de dois, como fala, né? Só para vocês darem risada aí, relaxar aqui os entrevistados. Vamos lá. Eles são proprietários da barbearia Lupin, localizada na rua Rio do Peixe, número 18, na Vila Zelina, São Paulo. Fundada em 1º de setembro de 22. Parceiro comercial do Senhor Barba há 3 anos e ponto exclusivo da nossa marca. Então eu tenho a honra aqui de chamar e receber Daniel de Macedo e Jonathan Brito. Boa! E aí, pessoal? Olá. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pela presença dos dois aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Eu que agradeço também por esse convite maravilhoso, né, André? Eu que agradeço. Ele é conhecido como Prof. John. Porque, no caso, vamos falar um pouquinho do seu currículo, não é verdade? Você é professor da Embeleze, né? Da Embeleze. Você também é campeão aí da Batalha de Barbeiros, recebeu vários prêmios. E você é mestre barbeiro da Federação dos Profissionais também da Beleza. Enfim, e também recebeu o prêmio de Tesoura de Ouro em 2023. Prof. John, me fala aí quanto tempo aí na área de barbeiro e cabeleireiro? Vamos lá, Andréia, Daniel, pessoal. Já estou aí no ramo, já tem uns 10 anos já, né, na correria. Eu comecei como cabeleireiro, né? Cortando feminino. Feminino. Eu fui auxiliar da minha mãe, ajudei ela num belo dia, aleatório. Segura cumbuca. Um belo dia, hein? Um belo dia. Um belo dia. Num domingo. Exatamente. Segura a cumbuca aqui pra mãe. Segurei. Fui auxiliar dela no dia e eu vi ela fazendo preparo, fazendo aqui, pulando pra lá. E no final ela ainda me deu R$300. Eu falei assim, 300? Adorei, hein? 300 pontos só pra me auxiliar. Você é auxiliar da sua mãe, então. Fala pra ela me chamar, pelo amor de Deus. Tô na fila. Eu falei assim, opa, calma aí, eu gostei disso aí. Vou estudar, vou correr atrás. Pum, comecei a fazer o curso para cabeleireiro, né? Aí fiz o curso, aí entrei em salões, fui aprendendo como auxiliar, aí fui amadurecendo aqui, amadurecendo ali, e chegou uma oportunidade para mim trabalhar em um salão um pouquinho maior, né? Aí onde Qual bairro? São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo, no estúdio Glamour. E aprendi bastante coisa e me tornei cabeleireiro lá, né? E, naturalmente, eu sempre fui aquele cara de querer mais. Que bom, com muita sede de crescimento. Sede. Só que eu acho que essa sede, por um longo tempo, eu acho que foi ultrapassando vários outros limites. Porque eu queria ser o melhor do lugar. E quando eu estava batendo no teto, já não dava mais para mim ali e eu saía. Batia no teto. Por quê? Eu queria sempre estar um passo à frente. Sempre estar crescendo mais. Sempre estar melhorando, trazendo novidade. E sempre estudando e vendo vídeo. E se a gente puxar 10 anos atrás, que foi quando estava começando a barbearia voltar. E eu falei assim, pô, nossa, esse mercado aqui tá legal, né? Sim. E a minha rotatividade aqui no feminino não tá tão legal assim. Eu vou começar a migrar para o masculino agora. E foi o que aconteceu. Há quantos anos atrás, então, você migrou para o masculino? 7 anos atrás. Há uns 7 anos. Então, você foi rápido. Foi por causa... foi por causa da situação de... Nossa, eu gostei de fazer feminino, primeiro por causa do financeiro e depois por causa da transformação que eu estava fazendo na vida das pessoas. Falei assim, nossa, ó como a pessoa mudou. Mudei o CPF da pessoa. Tem que tirar RG novo. Tem que tirar o RG agora. A foto tá antiga, né? Só que o que aconteceu? As coisas da família. Minha esposa engravidou e a renda que eu estava tendo só com o feminino não estava dando mais. E ainda mais para quem está no começo, né? Para você que está começando agora, é difícil, tá? Não vai ser fácil. E as pessoas só estão mostrando o outro lado da moeda. O lado bom, né? O lado bom. E tem um lado muito difícil. Eu ganhava R$700, pagava aluguel e minha mulher estava grávida. Uau. E a gente fala
com o público feminino, começou a acontecer o quê? Eu só tava tendo aquelas clientes natalinas. O que é cliente natalina, Prof. John? É aquelas clientes que faz de vez em nunca. Faz uma vez no ano, 2 vezes no ano, entendeu? Não tem frequência. Porque... Mulher é diferente, não é nem isso. Mulher não Elas começaram a cuidar mais em casa, né? Depois de um certo tempo. E outra, o homem, como você percebe hoje em dia, ele tem mais fidelidade, né? Ele volta pro mesmo barbeiro, pra mesma barbearia, não é isso? E foi isso aí que eu vi. Eu falei assim, pô, eu tenho uma grade de amigos, uma grade de clientes já formados. Tá me dando mais rotatividade. O que eu posso fazer? Eu falei assim, eu vou migrar pro masculino, porque tá me girando mais renda mais rápido. Foi aí que você foi trabalhar em barbearias. Não, aí eu comecei a migrar. Eu tava num salão de cabeleireiro e comecei a fazer masculino. Aí o meu público... No mesmo salão. Aí o meu masculino foi crescendo, eu... Deixou o feminino de lado porque não e tinha focou como. Eu falar assim, ó... nos Vai homens. chegar o Daniel, vai falar assim, ó... Jonathan, quero cortar o cabelo. Daniel, tem uma progressiva na frente. Prog o quê, né? Eu não vou cortar o cabelo, viu, gente? Eu não vou cortar o cabelo porque, olha, mas eu faço a barba eu faço. Então a procura foi crescendo no masculino e eu, assim, não, agora quero ir para uma barbearia. Aí apareceu a barbearia em São Bernardo e eu fui para lá. Eu comecei em São Bernardo no bairro Tá Bom, depois eu fui para São Bernardo lá no Demarque, que foi Elohim, onde eu aprendi muita coisa legal. E fui crescendo, passei uns 2, 3 anos ali. E como que você foi parar na Chaplin? Porque eu te conheci na barbearia Chaplin. Então, é o que eu falo, né? Como eu falei agora há pouco, eu sempre fui o cara de eu querer mais. Eu queria mais. E a Elohim, eu bati no teto. Aí eu, mano, preciso procurar outro lugar. Eu quero crescer. Eu quero me valorizar. Porque eu já... Aquele negócio, né? Você que está começando, você teve o mesmo pensamento que o meu, viu? Não, eu já sou melhor. Eu quero mais. Aqui não está dando para mim. Aí é o ego do ser humano. De crescer. Aquela fome. É ambição, né? Ambição. De querer mais. Aí eu procurando no site, pum. Aí eu vi a foto lá da Chaplin. A Chaplin é bonita também, nosso... Linda. Eu falo que não são concorrentes, nosso parceiro, né? nosso Nós somos vizinho. parceiros, nós somos vizinhos. Eu falo assim, ó, tudo que você faz, e você faz bem, e você gosta, né? Você vai ter seu público. Você vai ter a galera que vai e volta, que você fidelize e tudo mais, né? Então, assim, posso até citar aqui sem problema nenhum o William da Chaplin, né? Ele já foi nos visitar quando nós fizemos 2 anos, comemoramos, ele foi lá, dá parabéns para todo mundo, né? Deu um parabéns especial pro Jonathan aí, porque, pô, olha, o Jonathan hoje tá ali com ele, né? Os dois são amigos, são parceiros de trabalho. É isso que importa. É isso que é importante, Grandes né? homens, né? Grandes homens, exatamente. Isso que é importante, bastante. isso é muito legal. Não é nosso concorrente, a gente não fala com ele. Inclusive, quando a gente abriu essa unidade nova, onde nós estamos, né? Nós fomos lá conversar com ele, bater um papo, pedir algumas dicas, até a questão fiscal, para a gente ficar igual a Chaplin, tudo certinho, redondinho, na questão fiscal, sabe? Alvarás, AVCB, essas coisas. E, pô, ele foi bem solícito com a gente, sabe? É isso. E você conheceu o Prof. John lá na Chaplin. Foi aí que a história da Lupan começa? Exato. Inclusive, tem um episódio, ele tá rindo, ele sabe disso. Eu não pode falar palavrão aqui, mas eu vou soltar o que aconteceu. Acho que eu fui o 3º cliente do John por ali, né? Eu fui um dos primeiros clientes do Jonathan na Chaplin. E eu tava lá, eu cortava com um rapaz que chamava Alex. O Alex também tem a barbearia dele hoje lá em São Miguel. Sim. E eu tava lá sentado e o pessoal, corta com esse rapaz, corta com esse rapaz. A Chaplin era bem pequenininha, tinha 4 cadeiras, mas ela era bem estreitinha, lembra disso? Era um pouco antes de onde ela está. Antes de onde ela é hoje, isso. Hoje lá é uma empresa de telefonia, de essas empresas que consertam celular. Aí, cara, o William e o John fazem a mesma coisa. Pode cortar com qualquer um, que aqui tem todo mundo tem qualidade da barbearia para cortar. Que é verdade, né? Nosso foco é esse. Todo mundo cortar igual, ter o mesmo padrão de qualidade de corte. E aí eu fui no Jonathan.
E eu sempre deixei minha barba assim, um pouco mais alta, né? Quando eu deixo crescer, eu deixo ela alta. Aí o que o Jonathan fez? Meteu máquina até aqui, ó. Aí eu falei, mano, não tô acreditando, você acabou com a minha barba. Você brigou com ele? Não, eu falei, meu... Teve fight? Assim, eu falei, o que você está fazendo com a minha barba, mano? Não é possível. Esse rapaz entrou em choque na hora. Ele falou, não, peraí, meu, vou deixar isso aqui muito louco. Por quê? O que aconteceu? Como eu vim de outro bairro, a gente fala de bairros, né? Sim. Cada bairro tem uma tendência, tem um modelo, tem um estilo. Isso. E você quer conhecer o seu cliente, eu quero abrir uma barbearia em X lugar. Vai na padaria, você vai conhecer o seu público. As pessoas do bairro frequentam a padaria. É isso mesmo. Aqui tem bastante barbudo, aqui tem bastante calvo, aqui tem bastante penteado. É esse público que eu vou atender. Sim, mas qual foi a lógica? Aí, só que é aquele negócio, eu vim com manias de outro lugar. Ele já veio com vício de São Bernardo. Na onde era um degradê mais ralinho. Acentuado, mais né? acentuado, mais desenhado. Aquela barba italiana que tá na moda agora, né? Que é Tipo aqui, isso, ele não fez é? parecido isso Aí, comigo. só que no bairro lá da Zelina, não, o pessoal hoje é O rústico. pessoal gosta de fazer. É barba viking. Barba Até viking, aqui bem em grandona, cima a bem barba. cheirona. E o degradê é só aqui onde, teoricamente, é a Mas eu costeleta. tô vendo que você Né? tá seguindo aí o Já mesmo estilo. atualizou, Não, já então, voltou. só que no dia, Não tava ele não acostumado. estava acostumado, ele entrou em choque. Só que no final ele deixou bem bonito. E eu falei, beleza, tá perdoado aí. Depois do e barraco. aí, depois do barraco, tomou um puta susto também. Fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, acabou com a minha barba, senhor. Minha barba demora 4 meses para crescer, né? Eu falei, meu, agora 3 meses esperando isso aqui crescer de novo, mas no final deu tudo certo. E aí foi muito engraçado, porque assim, até então não era cliente dele. Só que dessa barba para frente, sempre que eu chegava lá que ou ele estava livre ou o Alex estava livre, então eu sempre fiz com qualquer um dos dois porque não tinha problema. E depois de um tempo o Alex saiu, né? Foi embora para Santos, Praia Grande, não sei. E aí eu comecei a cortar, fazer a barba e raspar a cabeça, né? Porque cortar é mentira, sou careca. Só com o Jonathan. Então só ele fazia a minha barba. E aí começou essa ideia de tipo, pô, quando você quiser abrir uma barbearia, na verdade eu sempre quis empreender em algum sentido. Porque, na verdade, gente, o Daniel, ele é da área de TI, Tecnologia da isso. Informação. Você ainda atua nessa área. Mas você sempre quis Atuo. empreender com algo diferente. A minha família toda sempre empreendeu. E eu sempre trabalhei com TI. Sempre fui funcionário. Sim. PJ ou CLT, você não deixa de ser, você trabalha para uma empresa, né? E eu falava, pô, né, cara, eu já tive site de aluguel de lancha, site de alugar Nextel, na época que só PJ podia ter Nextel. Tentei abrir um iFood que chamava Restaurante Net, né? Só que era como se fosse aqueles clubes de cupom, acabou nem dando certo, eu nem abri. E aí eu parei de tentar empreender. E depois de um tempo, quando veio a pandemia e eu fiquei trancado, eu falei, pô, eu tenho que sair de casa, tenho que fazer alguma coisa. E eu queria empreender, de alguma maneira. Porque, qual foi o meu pensamento? Pô, minha família inteira é empreendedora. Eu não sou, por que eu não Você sou? já veio dessa veia empreendedora, Minha mãe, então. minha mãe é muito, né? Minha mãe sempre teve loja. Minha mãe trabalhou com barraca de feira quando eu tinha 4 anos. Eu dormia embaixo da barraca. Só que minha mãe tinha 4 barracas de feira na feira. 4 ou 6, era alguma coisa assim. Era muita barraca de feira. Interessante. E eu dormia embaixo da barraca. Quando eu não podia ir pro jardim, ela colocava tipo uns pallets, né? Umas madeiras e um colchãozinho lá e ali eu ficava. Então essa lembrança eu tenho muito forte. Eu não tenho muita lembrança da minha infância. Sim. Mas essa eu tenho. E aí que eu comecei a encher o saco do Jonathan para ele abrir uma barbearia pra gente ser sócio, porque o Jonathan sempre foi muito bom. E uma coisa que eu tenho em comum com o Jonathan, né, que ele já falou aqui, o que foi? O Jonathan sempre quis crescer, sempre quis dar um passo a mais. Então, pô, eu tô aqui hoje, amanhã eu quero estar um passo na frente. Depois de amanhã, 2. Que 3 dias? 3, né? Você via isso nele, né? Essa ambição de crescimento. A gente também. tinha muito isso em comum. E vocês, em comum. Muito em queriam comum. o mesmo. Porque assim, o psicólogo do homem, né, é o barbeiro. É barbeiro. Entendeu? E aí, eu e o Jonathan, a gente sempre... Eu falo pra cacete, ele também.
né? Ele conta muita história, viu? Ele é o historiador da Lupan. Você tem alergia de ar-condicionado? Não, a gente... Não? O que foi? A água entrou no buraco errado? Sei, você vai coçar. Não, mas vamos lá. Isso que eu nem fumo, hein? Isso que nem fuma. Mas e aí, o que aconteceu? Ficou emocionado com a história. Ficou. Mas eu vejo, não é que eu via, eu vejo muito isso no Jonathan até hoje. Tá? O Jonathan é um cara esforçado, trabalhador, assim, é um cara que eu admiro mesmo, de verdade, nesse sentido. É um cara que de onde ele veio, ele sabe de onde ele veio, ele contou um pouco da história dele aqui. Chegar onde ele chegou é admirável, tá? E assim, e a gente tem isso comum. Eu tento crescer sempre, eu sempre tento, tipo, o que eu posso fazer melhor amanhã? Para mim, para minha família, né? E ele a mesma coisa, ele pensa muito na família dele, a gente conversa muito disso. Ele pensa muito na filha dele e na esposa dele. Sim. O que eu posso melhorar para minha família? Né? Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito, um pra objetivo. Gente ter um objetivo né? maior, né? O propósito ajuda Isso. muito. O objetivo, você traça o seu caminho quando você tem um objetivo lá na frente, você fala, por onde eu vou caminhar para eu chegar nesse cara aqui, nesse objetivo aqui. Aí, depois da pandemia, você encontrou o Jonathan para conversar? Isso, ele foi para Estilos, né? Sim. Que você fornece lá também. Eu fui atrás dele, porque ele é um bom profissional. E nessa de ir para Estilos, eu falei, não fica mudando, né, de uma barbearia para outra. Por que a gente não abre a nossa? Sim. E aí ele gostou da ideia. Aí a gente sentou, né? A gente foi conversar numa padaria, definimos um acordo verbal que para a gente vale muito mais do que o contrato social ou qualquer tipo de papel com assinatura. Também já tinha aquela amizade também, né? Já tinha. Hoje nossa amizade é muito maior. Eu falo para ele, hoje para mim você é meu irmão. Sim. Ele sabe disso. A gente é tão irmão que a gente já brigou. Então, é o que os irmãos fazem, eles brigam. É o que os irmãos fazem, porque quando ele era meu barbeiro, eu nunca briguei. E agora que ele é meu sócio, é meu irmão, a gente briga. A gente parou, né, nega? Até parou muito, né? A gente nem briga mais. A gente nem briga mais. Mas a gente até se acertar, a gente brigou pra cacete. Então, faz parte, porque, assim, são duas cabeças diferentes, dois modos de pensar diferentes, né? E eu brinco com ele, eu falo, é um casamento, nego. Você só não é minha esposa, mas aqui é um casamento. Você só não é minha esposa. Ele fala, que casamento o quê? Eu sou seu irmão. Não tem nada de casamento. E eu lembro que vocês começaram numa galeria com duas cadeiras e agora vocês estão no lugar muito maior, espaçoso, com mais colaboradores, não é? Esse momento aí, depois que eu saí do Chaplin, passei pela Estilos e tal, aconteceu bastante coisa na minha vida, né? Porque, como eu sempre vou falar, eu sempre quis mais. É que nem... depois que eu saí do Chaplin, eu me tornei o Prof. John. Antes era só o Jonathan. Você foi buscar. Que é o Prof. John. Falei assim, eu bati no teto. Eu aprendi muita coisa legal com ele. Muita coisa. Ele foi um cara, que me abriu tantas portas, tantas oportunidades para mim ampliar. Sim, você tem que ser sempre grato, né, com a sua história. Aí eu falei assim, eu quero mais. Aí eu fui lá e falei assim, eu vou virar professor. Fazer uma prova, eu vou ver a minha qualidade como profissional para ver se eu posso subir mais um degrau. E consegui. Fiz a prova, passei com 98%. Uau, parabéns. De 100, né? Muito então, bom, né? Bom, né? Tá ótimo. E eu falei assim, não, agora é o que eu quero para minha vida. Eu quero ensinar. Eu quero passar tudo isso aqui que eu aprendi, né? Do melhor para os meus alunos. Aí já não me cabia mais trabalhar lá na Chaplin. Aí eu falei assim, vou sair daqui porque não tá dando mais, não tá batendo e eu não quero atrapalhar o time mais. Vamos se resolver. Aí fui para Estilos, conheci esse careca aqui, né? Sentamos, conversamos. Lá no Santa Conchinha. Conheceu como sócio, né? Conheceu como já sócio. Comecei como sócio. Porque já conhecia, tinha 7 anos. Já fazia minha barba como sócio. 6, 7 anos. A gente fala conhecer porque é diferente. Porque antes você não conhece, né? Na cadeira conhece. você não conhece. Aí eu falei assim, agora eu vou conhecer o Daniel. Ser humano, o Daniel, como pessoa. Eu falei assim, porque propostas eu já tive de vários outros clientes, né? Sou muito grato, porque eu vi que eu falei assim, se tá tendo proposta, é porque eu tenho qualidade. Se eu tenho qualidade, eu posso ir mais. Qualidade e potencial, né? Aí eu falo da cabeça, eu falo assim, e como eu falei um pouquinho antes, mais cedo, eu falei assim,
pô, eu tenho uma família. E eu falo para qualquer um. É uma história que eu carrego comigo. Eu falo assim, ó, de nada adianta eu ter todo o sucesso do mundo se eu fracassar dentro de casa. Entendeu? Nada adianta. Então, Família em primeiro lugar. Família. Deus, família e trabalho. saúde, família e trabalho, eu nunca inverta. Então, depois disso aí, as coisas só foram fluindo. Porque a partir do momento que você tá ali querendo crescer para ajudar o próximo, porque a gente veio aqui para ajudar o próximo. Exatamente. É a missão de É a todos. missão de todos. Só foi acontecendo. Aí eu e o Daniel conversamos, sentamos, e o dono da galeria foi um cliente na minha cadeira também. Falei assim, pô, tá difícil aqui arrumar um local, um ponto. Ele falou assim, pô, você quer um ponto? Eu tenho a galeria ali, ó, tem um balcão, você quer? Foi Deus. Que Hein? maravilha. foi na É cadeira, porque se assim, você não foi Deus. compartilha seus sonhos também, Isso. né? Então fica mais difícil. Quando você mais difícil. compartilha, você conversa, aí Deus sempre manda um anjo, Sabe né? qual que é o nome do cara também? Qual? Daniel. Daniel, olha, quer dizer que É os Daniel da minha vida. faz parte aí da sua vida Mas, ó, os Daniéis. exato. Mas A eu gente te falo, passou um ano ali. Um Um ano. ano. Um ano. aninho. E nesse um ano, nas 3 primeiras semanas, a minha esposa estava viajando, o Daniel também estava viajando, eu estava sozinho, Alone. E tipo, eu falei assim, ó, tudo aqui na minha cabeça, eu vou fazer tudo certo. Ele fazer ficou acontecer. doido na cabeça. Chegou um momento que eu Coitado. endoidei, eu virei para um Doidou. cliente, que eu aprendi, eu falo pro Foi pessoal. embora. Eu falei Você queria pros, desistir? então, eu falei para os clientes, eu falei assim, meu, tô surtando. Ele falou assim, não era isso que você queria? Vai pro mar, tartaruguinha, boa sorte. Foi Você isso achou mesmo. que era só tirar o leite? Que era só mamar? Não, não é isso Não, não. filho, você tem que ir lá, você tem que alimentar, você tem que isso, tem que É tudo. Tem que ordenhar. Você tem que ordenhar. Tem que tudo, literalmente. Nego. E Limpar aí, a sujeira. aí fui amadurecendo. E uma das coisas mais difíceis que teve nesse início foi o profissional que ia trabalhar comigo. Nossa, mão Eu de vi, obra. eu acompanhei, passaram Mão de obra. muitos ali, não achava barbeiros, e ninguém. não achava Por quê? ninguém. Você ficou muito tempo sozinho ali. É, Ficou. eu fiz. Três, quatro Eu meses? falo que eu. Três, Assim, quatro eu meses? fiz acontecer quase um ano. É, foi isso mesmo. Lá no shopping. Das 10 às 8. Porque eu falo, se você tem seu negócio, você tem que ter horário para abrir. Você tem que ter horário para fechar. Aprendeu, né, Frafijão? Não E é? aí eu lembro muito bem quando eu fui lá, você falou, Andréia, tá vendo ali naquela esquina? Aquela Oi. placa lá de aluga-se? Vai ser ali a próxima barbearia Lupin. Aí eu falei, sério, Jonathan? Nossa, que fantástico. Foi. Ele falou assim pra mim, pode escrever, vai ser lá. Ó, Estamos em negociação. o que aconteceu? A gente já não cabia mais a Lupin dentro do shopping, né? Eita, vamos de novo. Já não cabia mais a Lupin dentro do shopping. Esse rapaz aqui, a agenda dele até hoje, pelo amor de Deus, tá? Eu pedi para ele fazer minha barba segunda-feira agora. Não tem mais agenda. Ele falou, não dá. É, nem segunda esse rapaz tem horário, graças a Deus. Só que a gente já não cabia mais ali dentro. Por quê? Porque a gente já estava com outro profissional, que ainda está conosco, que é o Jefferson. Então, de quinta, sexta e sábado, não tinha mais horário. Então você viu a necessidade de crescer. A Tinha que gente, ter a gente mais viu, cadeiras. tinha que ter mais, a gente cabia viu mais. que tinha que ter mais cadeiras. Teve um assim, dia que eu tive que colocar uma cadeira de plástico do lado de fora da galeria Pra espera, não foi eu? para Pra poder cortar. cortar. É verdade. Porque eu já tinha pegado o terceiro barbeiro. Que foi o Henrique lá, né? Foi o Henrique. E eu falei assim, meu, eu vou trabalhar aqui no meio do corredor do Isso. shopping. E tava trabalhando no meio do corredor do shopping, Exato, assim, nós só uma tínhamos duas cadeira de cadeiras. plástico. Assim, não, já não dá mais. Aí que aconteceu? Meu Deus, essa história eu não sabia. Ah, teve um dia que foi isso mesmo. Não levou porque multa, assim, ó, não? Não, porque que aconteceu? O Jonathan saiu de férias e o Henrique foi meio que cobrir as férias do Jonathan. Quando o Jonathan voltou, a gente estava em obra, nesse lugar novo. E era para ter terminado e eu atrasei a obra um pouco, né? Não você, né? Mas. Não, eu mesmo. Ah, você Eu fiz a obra. Eu trabalho com obras, né? Então eu Assim. fiz a obra. Mas o que aconteceu? Esse lugar aí, o Jonathan, ele é mais ansioso que eu, tá? Muito mais. E a gente já tinha conversado de mudar. E, na verdade, a gente ia mudar a Lupin no final do ano, de 2022. Nós mudamos em setembro, tá? E o Jonathan, quando a gente conversou de mudar em março, ele já começou a procurar um monte de lugar. Achei esse cômodo aqui, achei esse comércio aqui, achei esse aqui.
E eu falava assim, nego, fique em paz, a hora que for nosso. Eu tenho muita fé em Deus, ele também tem, tá? Mas assim, eu tenho uma intimidade com Deus, vamos dizer isso. Que bom. Assim, eu converso com Deus, igual eu tô falando com você aqui no podcast. Às vezes ele me entrevista também. Que bom. E aí eu falei, a hora que chegar nosso comércio, vai ser esse, porque vai ser Deus que vai colocar no nosso caminho. E aí, até para você entender a história desse cômodo aí, a gente achou um mais para baixo, que Na mesma avenida, né? na mesma avenida. Aí eu falei, pô, mais para baixo. Eu falei assim, pô, da esquina do Nirá para trás, nada vai, cara. Nada vai. Aí a gente achou um no Jardim Avelino, perto do crematório, sensacional, você não tem ideia. Tinha 20 de frente por 30 de fundo, 10 de frente por 30 de fundo. Era um terreno, sabe assim, um terreno inteiro. Todo lugar legal, com 3 vagas de garagem, um deck, sabe assim, 3 vagas na frente, um deck, porque hoje a gente não tem vaga, né? A gente tem uma vaga lá na frente, e lá é muito difícil de estacionar, mas na rua o pessoal consegue, né, estacionar bastante. Então, esse lugar era sensacional. Aí tava 3.800, eu falei, pô, nego, 3.800 dá pra encarar, né? Aí ele falou, dá, 3.800 é o aluguel, dá pra encarar, então vamos lá. Quando eu cheguei na imobiliária, quando eu liguei pro rapaz que ele foi visitar lá comigo, ele falou, não, custa 6 mil reais. Eu tinha um print dos 3.800 porque eu mandei pra ele. Falei, mas tá aqui, 3.800. Ah, não, mas a dona pediu para aumentar. Eu falei, então não é para ser aqui, não tem problema. Exatamente. Falei, 6 mil não dá. A gente não consegue, a Lupan não vai conseguir pagar, honrar, então também não quero dar dor de cabeça pro senhor. E vamos embora. Aí eu voltei, ele ficou muito triste, eu também. Só que assim, depois a gente pensou, aquele lugar ali, o pessoal não ia se locomover até lá. Porque parece perto, mas o pessoal vai a pé para a nossa barbearia. Ali no bairro da Vila Zelina eu vejo muito isso. É muito Isso. pedestre. É muito bairrista, Muito pessoal. bairrista. Então o pessoal não ia sair para ir para o Jardim Avelino de carro para fazer a barba. Não mesmo. Então a gente ia perder clientes ali. Então eu falo que é movimento de Deus. Aí um dia esse rapaz aqui tava cortando e pôs o cabeção para fora, porque ele é fofoqueiro, viu? Não queria falar nada, mas ele é fofoqueiro. Ele fica assim, ó. Ele tá cortando o cabelo aqui e ele fica aqui, ó. Aí que aconteceu? Bom, né? Ele olhou a placa. Graças a Deus, o rapaz estava chegando para pôr a placa. Não, eu não vi foi? a placa. Eu vi uma movimentação, falei assim, o No pessoal cômodo, tá exatamente, está desocupando desocupando. O pessoal mudando, né? Mudando. Na Eu verdade, falei assim, mudando. vou lá. Exato. Por que acontece? Eles mudaram pro lado. E é onde está hoje, né? Ali na rua do Rio do Peixe. Isso, Rio do Peixe 18. E o que aconteceu? O pessoal mudou para Rio do Peixe 38. Que são 2 comércios. A fábrica de sofá mudou para 2 comércios do lado. Aí ele viu, aí ele falou, Dani, acho que o pessoal Achamos. da fábrica de sofá tá mudando. Vamos ver quem vai alugar. Aí a gente foi atrás da pessoa, da imobiliária, igual louco, não tinha nem placa ainda. Tinha placa. Aí a gente ligou, a moça reservou pra gente ir lá, ela falou, ó, vocês são os primeiros. Se der certo com vocês, não tem problema nenhum. Aí eu estava viajando, né? Aí o Jonathan conversou com a moça, a gente mandou os dados pro... Eu fui para Minas no mês de julho. Eu fui passar 12 dias na casa da minha mãe, aí o Jonathan estava aqui, resolveu lá com a menina, mandou os dados da empresa, mandou os dados meus e dele, tudo certinho. Foi pro seguro fiança lá, deu tudo certo. Deu tudo certo, pronto. E graças a Deus a gente está lá, já vai fazer 2 anos em setembro. 2 É, anos. como Deus movimenta as coisas da maneira correta, né? Não é como Porque a gente quer, é como ele quer. planeja, Ele porque planeja. ficou em frente à outra barbearia. Olha, eu achei sensacional quando ele falou isso, né? Olha, é ali que vai ser. Falei, nossa, que Deus abençoe, né? E esse nome Lupin, vocês se inspiraram com certeza naquela série francesa que tem a história de um ladrão carismático que teve uma tragédia familiar e Isso. acusaram, uma família rica acusaram o pai dele de ter roubado um colar de pérolas, né? Exato. E aí ele propôs vingança, não é? Sim. É a história de Arsène Lupin, um ladrão gentil, né? Que eu gosto muito do personagem, o Omar Sy, que ele faz também, o personagem, para quem você não sabe, ele faz Os Intocáveis, um grande filme. Ele é o cuidador, também. né? Então, a história dessa série foi inspirada para o nome da barbearia, foi isso? Foi inspirada... Prof. John. Ele que vai falar porque é ele que escolheu o nome da Você barbearia. escolheu o nome? Isso.
A O pessoal chama Lupin, né, o pessoal. mas- Chama de Lupin, Não adianta a gente ficar querendo corrigir, porque é difícil a pronúncia, é. né? É Lupin. Você sabia que o próximo episódio vai ser a Dupan, que vai vir aqui? Dupan? Coloquei na coloquei na sequência. Muito Então, bom. Lupin e Dupin na sequência. Boa demais. Lupin, quando eu assisti a série, eu achei genial. Por quê? Eu me inspirei nele, né? Que Lupin, o ladrão de casaca, né? Que seja o ladrão, né? Mas ele é o rei do disfarce. Ele já junta com barbearia. Com o corte, né? E sempre tá um passo à frente. Como o Daniel falou, a gente não veio para ser melhor do que ninguém. A gente veio para ser diferente. Muito e essa bom. foi a ideia da Lupin. Fantástico. Tá um passo à frente dos meus amigos de profissão. Então você pegou esse mote, né? Um passo à frente. passo à porque frente. O personagem tem isso, né? Ele tá sempre à frente, sempre soluções Sempre. muito interessantes e que ninguém nunca poderia imaginar. Não, sempre passa. Para você ter uma noção, eu não sei você, mas eu ainda não conheci isso que eu rodo o Brasil, viu? Nenhuma barbearia que enquanto você corta, você tem uma massagem nos pés. É, realmente. Acho, A que, gente eu tem vou, bastante. acho que eu vou me vestir, Então, eu vou me já é disfarçar de homem e vou lá. Já é um negocinho diferente, É, viu? Então vamos falar dos diferenciais da barbearia. Diferencial, Quais então. são os diferenciais hoje da barbearia? Hoje, o diferencial da Lupin é... É o A gente atendimento, né? a gente fala... foca no atendimento. Ele vai falar assim, sou eu, Prof. John. Prof. Mas fala, eu tô lá, fala assim, idiota. Porque eu estou lá hoje. Porque eu fiz a... Não. Ó, então, Humildade. o diferencial da Lupin é exatamente isso. Tá trazendo novidades. É que nem a partir do momento que você conhece quem são os seus amigos de profissão, que tem barbearia perto de você, você sabe o que eles vendem. Então, já que nós somos o Lupin, a gente tem que fazer algo que eles não fazem ainda. E é vender no sentido não é de produto, né? É Não. de serviço. Serviço, a consultoria ali. Isso, exato. Sabe, o tratamento, o atendimento. Então, por exemplo, ó, o Jonathan vai lembrar, mas, por exemplo, o Jonathan já trouxe uma pistola... Vai lembrar, assim, uma pistola de... Nano Spray Machine Spray K5. Machine para fazer... Para não arder tanto quando você É um passa o pulverizador. pós-barba. É um pulverizador. Pegava o pós-barba, Então, colocava no pulverizador e ó... Ele vive trazendo uma novidade legal. Vamos falar, inventando alguma coisa boa para o cliente. Por exemplo, tem massagem nos pés. Pô, ele que deu a ideia. Tem massagem no pescoço, pô. Você tá ali com a toalhinha quente. Eu vi Tem um essa. massageador Tem um no massageador de pescoço. É uma pescoço. delícia. Até eu, quando faço a barba, falo, por favor. Então, sempre tem uma novidade que ele traz e a gente coloca ali para testar. Por exemplo, teve uma época, por exemplo, tem um esfoliante. Ó, gente, deixa eu fazer Já um jabá aproveita e aqui. já fala. Qual eu vou, produto que eu vou você falar, mais gosta do esse trabalho? produto aqui, eu vou falar para a câmera ali, ó. Esse produto aqui, ó, é o que eu mais gosto, tá? Eu uso o Balm, eu uso cadê lá o porque, ó, eu tenho uma falha na barba do lado de cá, né? Então eu uso preenchedor, mas quando eu usei esse aqui, rapaziada, esse aqui é uma delícia. Eu usei no rosto e na careca, tá? Com o nosso, porque tem um massageador que normalmente a barbearia tem para fazer quando você tá com a toalha massagem quente. facial. Então faz uma massagem facial, né? Que é, não vou falar a marca, porque já é só para senhor barba. Então passa assim no rosto, junto com o esfoliante. É uma delícia, viu, gente? Eu adoro isso aqui. Então, tem o esfoliante que a gente trouxe, a gente cobra super barato para fazer esfoliação no rosto, custa R$20 e é uma esfoliação com massagem, o cara ganha uma massagem facial no pescoço, no ombro, sabe? Então, todo esse diferencial que a gente traz é muito legal, porque você também fideliza o cliente, não tem Em jeito. relação à fidelização do cliente, a nossa marca, ela tem uma grande fidelização, né, com Sim, os tem, clientes. tem. E você percebe na recompra, né? E, inclusive, até fui lá, estava faltando, né? Já repus. Sim, boa, Os repouso. balmes. E por que vocês escolheram trabalhar com o senhor Barba? Quer falar, né? Qualidade. Eu não tenho outra palavra para dizer, porque eu já vi e já vivenciei, já usei e já fui embaixador de outras marcas. E já tentamos colocar uma outra marca lá, porque só que a como ele era qualidade... Embaixador daquela marca, da né? outra marca, ele trouxe, né, nego? E assim,
Qualidade, os clientes não trocaram. Do público. Não, E também... é o que você falou, é a fidelização da marca. Por exemplo, a gente trouxe outra marca, a gente até também, um cliente nosso faz... ele faz ou ele compra, né? Ele faz também. Ele faz? Ele faz. E ele trouxe pra gente. Tenta vender aqui, consignado. Da mesma maneira que você trabalha. sim. Tenta vender aqui. Não saiu. E aí o pessoal, não, pô. Aí eu falei pra ele, a gente tem que voltar com o senhor Barba, né? Porque o pessoal não porque tá vocês tinham comprando. parado só um período. A gente parou um período muito curto. Muito Coisa curto. de 4 meses, 4 né? meses, Acho. exatamente. Mas foi É, naquela foi época por causa que do eu... embaixador, que ele foi embaixador. Sim, não, ele fez bem. né? Ele E foi aí super ele transparente. Isso, conversou com Mas depois vocês, o próprio cliente que pediu para voltar? Como é que foi isso? Foi. Não, Os clientes os pediram. clientes pediram e a gente falou, meu, não tá saindo nada. A gente tá perdendo grana e outra. E assim, ó, eu sou usuário mesmo, né, dos produtos. Eu falei, nego, desculpa. Igual a Senhor Barba não tem aquele cheiro, aquele... Fragrância madeirada. Falei, pô, não dá. Aí a gente resolveu, pô, vamos fechar com o pessoal lá e tá Ai, que tudo bom. certo. gente. Vou chamar a André de Nós volta. somos gratas, né, pela parceria de sucesso. A gente gosta muito de Sim, vocês. sim. A gente gosta A gente muito também. ali vocês também, com amizade também, né? Ali. É tudo, né? É um Deu conjunto, certo, né? né? Deu match. Deu match, Deu como match. fala. E, Daniel, fala para aquela câmera lá onde fica a barbearia, o endereço. Ó, pessoal, nossa barbearia fica na rua Rio do Peixe, número 18, tá? Lá é Vila Lúcia, só que a gente chama de Vila Zelina. Então é perto do metrô Vila Prudente. Se você tiver com preguiça de ir de carro, pegar trânsito, desce no metrô Vila Prudente que 10 minutinhos caminhando, você chega lá e você vai ter uma experiência assim, ó. Opa, falhou. Então volta, depois você recorta. Não vai ter recorte não, né, Gustavo? Vai ficar Que bom, vai maldade, ficar mas bom. beleza. Você vai ter uma experiência de barba e de corte que assim, em outras barbearias vai ser muito difícil você encontrar, viu? Porque o atendimento é legal, do começo ao fim, tem um cafezinho lá bem gostoso para vocês tomarem. Lá tem nossa cervejeira com cervejas, bebidas e tudo mais. E tem os produtos do Senhor Barba para você também conhecer, tá? Isso aí. E, John, você pode deixar, então, qual é o Instagram, reforçar qual é o Instagram para quem quiser conhecer vocês. Ó, família. Meu... Slogan. É meu slogan. Boa, minha família. Lupan Barbearia, tá bom? Seguem lá, seguem bastante. Eu falo que é a casa do giro de 360 graus, porque lá na Lupan Barbearia você vai achar produtos da Senhor Barba, você vai achar tatuagem, você vai achar estética da Gaia, entendeu? Que é luz pulsada, Luz Que maravilha. depilação, rejuvenescimento, tratamento capilar. Tem tudo lá. Tem tudo. Loja de roupa da Gandalf. Então, lá é completo, a gente fala, né? Ótimo. Olha, nós estamos, então, entrevistando Fora os influencers, viu, que vai lá. o Prof. John e o Daniel, sócios proprietários da Lupin Barbearia. Pode ser Lupin, para quem não sabe essa pronúncia aqui, francesa, nem eu sei, né? Mas é isso. boa. Agora, para finalizar, o tempo é curto mesmo, o podcast, mas eu quero que vocês pensem numa frase que te inspiram para continuar, né? Isso é uma frase que vocês pensam, ou mesmo um pensamento, alguma coisa que move vocês. Eu vou falar um pensamento. Eu sempre falo para o John. E o John tem o mesmo pensamento que eu. Eu sempre falo assim, ó. Independente do que você vai fazer, né? Do seu tipo de negócio, tá? Isso não é um pensamento ainda, né? Mas só para entender que cabe em qualquer situação. Olhe para frente. Não olhe para o lado. Que é a questão do concorrente que eu te falei. Nós não temos tem a concorrentes. comparação, né? Ou seja, não se compare. Não se compare. Então, sempre olhe para frente. Por quê? Se você for olhar para o lado, você tem que parar. Ótimo, gostei. Ou- Olhe sempre para Entendeu? frente. Ou você para, ou você tropeça. Né? Então, eu sempre falo. Seu objetivo está sempre aqui, ó. Seu objetivo não está aqui. Maravilha. E você, Então, John? é isso. Sua frase. Bom, A frase dele, Ó, sabe qual é? o John é... Família. o John é coach. Para. O John é coach. André, Brincadeira. eu gosto muito do Augusto Cury, Eu também. né? Também Escritor gosto. fantástico. Então, tem um livro e também tem um filme que é do Vendedor de Sonhos e foi onde fez eu crescer muito de anos pra cá. E, Então, já fala dele, né? Do livro, Do Augusto Cury. e tem uma frase
que eu falo, né? Independente de quem te magoou, né? Quem te fez mal nesse caminho, perdoe, porque o maior beneficiado pelo perdão não é o perdoado, e sim aquele que perdoa. Exatamente. Tá? Tem que continuar. E acrescentando o que o Daniel falou, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Siga, continua, por mais difícil que seja, mas esse é o seu propósito e é isso que Deus colocou no seu caminho. Deus não vai te dar um chão que você não possa andar. E é isso. Ai, que lindo, gente. Olha, com essa frase que a gente vai encerrar, Deus não te dá um chão que você não possa pisar. Então, olha, agradeço demais aqui por recebê-los. A gente queria ficar até, né, 8 horas da noite conversando aqui, que teria papo, né? Teria, Com certeza teria. Agradeço demais, Daniel, professor John, pela parceria, pela amizade também, né? Pela conexão que nós temos também, né? Muito forte, Parceria forte. Então, você encontre, né, todos os produtos do Senhor Barba na barbearia Lupin, que fica ali na rua Rio do Peixe, número 18, na Vila Zelina, São Paulo. Tem pronta entrega de todos os produtos. Tudo lá. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Este foi o podcast Senhores da Barba, um podcast que entrevista os clientes da nossa carteira, empresários do ramo da barbearia e salão. Se você quiser saber mais, acesse Senhor Barba _ Cosméticos ou acesse nosso site senhorbarba.com.br para revender também os nossos produtos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, pessoal. Obrigado, hein? Tchau, família. Valeu. Tchau, tchau.